Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa edição de número 22 dos Meetups. E hoje a gente está trazendo o Carlos Antunes para falar com a gente sobre Machine Learning. E o tema escolhido foi Introdução ao Aprendizado por Reforço, o início da Skynet. Tema bem sugestivo. Obrigado, Carlos, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, né? É uma área extremamente importante para a nossa área de tecnologia da informação e para todas as demais empresas também que utilizem essas ferramentas de inteligência artificial, enfim. E é um tema que a gente precisa explorar bastante ainda no nosso meio. A gente agradece bastante aos nossos patrocinadores, a Introduce, que está sempre conosco nos Meetups, assim como a Village, nossa patrocinadora do Meetup também, e os patrocinadores de gestão, o Sicredi e a HDN Digital, que vocês tiveram aí a oportunidade de conhecer um pouquinho mais no vídeo institucional da empresa, né? Eu reforço que o Carlos é da CEO da YouBot, né, da inteligência artificial, é uma startup criada dentro do sistema de empreendedorismo aí da Uniftec. Então, são essa nova geração de empresas que estão surgindo aqui, linkadas a esse meio acadêmico, meio empresarial, enfim, essas startups que estão crescendo bastante. Então, obrigado, Carlos, mais uma vez pela sua disponibilidade. Reforço que esse conteúdo ele vai ficar disponível no nosso site posteriormente, assim como está sendo transmitido também ao vivo pelo Facebook e ficará disponível lá. Aqueles que tiverem dúvidas, eles podem fazer suas perguntas através do chat, e o Charlie vai fazer a mediação depois, trazendo as perguntas para o Carlos, né? Quem estiver no Facebook pode postar lá nas perguntas, que a gente também encaminha depois para o Carlos essas dúvidas. Então, gente, de imediato eu já passo a palavra para o Charlie para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu desejo uma ótima manhã e uma boa fala e um bom bate-papo aí para todos. Charlie? Obrigado, Edson. Bom, hoje a gente vai estar falando, então, sobre inteligência artificial, né, que é um tema que é extremamente amplo. A gente, se fosse falar de inteligência artificial, ia passar vários dias falando e não ia chegar a esgotar o assunto tão cedo, né? Uma das coisas que me fascinou na inteligência artificial é que essa questão da gente não escrever linha de código, né? A inteligência é uma caixa preta e ela aprende com os dados na maior parte das vezes. A maior parte dos algoritmos trabalha dessa forma. A gente dá dados e ela aprende. Só que algumas a gente não tem nem dados para ensinar ela antes de começar a rodar. Então ela está completamente sem conhecimento nenhum. E esse caso da inteligência artificial por reforço que a gente vai estar vendo hoje, ele é o caso da gente pegar tá vazio o conhecimento e ele ir aprendendo a cada vez que roda, a cada ciclo. Isso, de certa forma, me fascina, né? Pô, sem saber nada, ela vai aprendendo, vai descobrindo novos caminhos, né? E ainda bem que o domínio da inteligência artificial hoje ainda é pequeno, o poder computacional para reger isso ainda é pequeno, porque senão eles iam descobrir que quem está ferrando com tudo é a gente e a gente ia ter problema de novo, né? Então, o Carlos vai trazer essa abordagem para a gente da aprendizagem, né, por reforço. E o Carlos é um cara que tem bastante experiência na área de inteligência artificial, tem bastante experiência na área de engenharia de software. Então, seja bem-vindo, Carlos. Te passo a palavra e depois eu volto nas perguntas aí. Show de bola, obrigado, Charlie, obrigado, pessoal aí, pessoal do Trino e a galera que está assistindo aí por vir prestigiar aí nessa manhã, dia bonito hoje, né, cara, clima de praia hoje. Duas coisas que eu lembrei hoje de manhã, né, o clima é o clima de praia e essa música do Trino aí de fundo é o mais perto de uma festa que eu cheguei nos últimos tempos, cara. Bacana. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então, rapidinho. Estão conseguindo ver na tela? Sim, sim. Perfeito. Show de bola. Então, pessoal, a gente vai ver então um pouco sobre aprendizado por reforço, tá? A gente resolveu colocar esse nome sugestivo justamente para chamar a atenção
porque ao final da apresentação fica a cargo de vocês aí decidirem se o mundo vai ser dominado aí pelas máquinas ou não. Né? Então, já foi apresentado, eu sou o Carlos aqui, moro aqui em Caxias, né? Trabalho aqui no NFTech, uma startup aqui de Caxias, aqui da região. Começou aqui no NFTech com eu e mais um colega e a nossa ideia é criar algoritmo, desenvolver, né, aplicações de inteligência artificial para levar para o mercado. E como é de praxe em todas as apresentações que a gente assiste sobre inteligência artificial, geralmente o pessoal dá uma introdução ao que é inteligência, o que é inteligência artificial, mas como a gente entende que provavelmente vocês já participaram de muitas apresentações dessas e já viram esse tema várias vezes, já foi batido, eu gosto de trazer algumas coisas que às vezes a gente não vê geralmente em apresentações, né? Então, um conceito de inteligência artificial que eu gosto bastante é esse do professor Ashok Goel, lá do Instituto de Tecnologia da Geórgia, que a inteligência artificial é a arte de fazer uma máquina parecer inteligente. E por que o parecer inteligente? Também é uma coisa que esse professor ele bate muito lá, né? Hoje as pessoas elas ficam com medo da IA, justamente por isso que o Charlie comentou de você está dando um monte de dados para a máquina, o algoritmo está aprendendo sozinho. Muitos algoritmos hoje, no estado da arte, eles já tomam decisões melhores, né, melhor do que seres humanos. Né? Inclusive, tem uma competição da Google, que é a ImageNet, que a ideia deles é apresentar imagens e uma pessoa vai classificando essas imagens. Então, a pessoa olha a imagem e diz, isso aí é um passarinho, isso aí é um esquilo, isso é um carro, isso aí é um... E, por incrível que pareça, os algoritmos hoje de visão computacional, eles chegaram num nível onde o algoritmo ele acerta mais do que um humano, olhando uma imagem. Né? Então, o algoritmo ele tem lá 2%, 3% de acerto a mais do que um ser humano. Então, é natural que as pessoas comecem a ficar com medo, né, da área e tal, mas, em teoria, é isso aqui, tá? Inteligência artificial é isso, é fazer a máquina parecer inteligente, seja um conjunto de fiéis ou seja um algoritmo estatístico realmente, no fim das contas, se o cliente achar que a máquina tomou uma decisão inteligente, é a inteligência artificial, basicamente. E a inteligência artificial, ela é dividida em 3 grandes campos, né? Então, a gente tem o aprendizado supervisionado, aliás, o machine learning, né, que é uma área da inteligência artificial, ele é dividido em 3 grandes campos, né? Então, aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e o que a gente vai ver hoje, que é aprendizado por reforço. Acredito que também dos 2 primeiros, a gente já ouviu falar bastante, né, sobre eles. Geralmente, a maioria das palestras é sobre esse tipo de aprendizado. Existe um que também o pessoal deve lembrar que é chamado de aprendizado profundo, o deep learning, que é o aprendizado com redes neurais. Mas no grande leque a gente não coloca ele porque deep learning ele está presente em todos esses tipos de aprendizado, né? Então, a camada mais alta, na verdade, de aprendizado seria essa daqui. E aí, um pouco do aprendizado supervisionado, só para a gente dar uma introdução ao tema. O que é o aprendizado supervisionado? Como o Charlie falou, a gente tem uma série de dados. Aqui, a gente vai apresentar esses dados para o algoritmo, né? Então, aqui eu estou mostrando um cachorro e dizendo que ele é um cachorro, estou mostrando um gato dizendo que ele é um gato. E depois eu vou apresentar uma nova informação e vou pedir para que o algoritmo classifique isso para mim, né? Então, ele vai ver a nova informação que ele nunca viu antes e vai me dizer, isso é um cachorro. Por que é aprendizado supervisionado? Justamente porque eu dou um conjunto de dados dizendo o que eu quero que a máquina me mostre desses dados. Eu mostro uma imagem de cachorro e digo, eu quero que você me diga que isso é um cachorro. Isso é aprendizado supervisionado. Aprendizado não supervisionado. A gente tem uma classe de algoritmos, onde a gente apresenta um conjunto de informações para esse algoritmo, e o trabalho desse algoritmo é pegar coisas parecidas nessas informações e aproximá-las. Então, a ideia é que esse algoritmo pegue e divida naquilo que a gente chama de clusters. Então, anteriormente eu tenho os dados todos misturados, aqui eu tenho o cachorro, e tenho o gato, e tenho um leopardo ali perdido. O algoritmo vai ver isso aí e ele vai separar, olha, esses aqui eles são mais parecidos, então eu vou dizer que esses caras são de classe 1. Esses são mais parecidos, vou dizer que eles são de classe 2, e aí a gente cria esses clusters. A máquina vai me dizer que isso aqui é um cachorro? Não, porque a máquina ela não tem essa capacidade. O que ela vai ver, matematicamente, o que ela vai ver é a proximidade que uma informação tem da outra.
E aí, no aprendizado não supervisionado, quando eu apresento um novo dado, o algoritmo só vai me dizer a qual classe esse novo dado pertence. Então, ele separou em classe 1, classe 2, entrou um novo dado, ó, da bateria fraca, 1 segundo. E agora, hein? Agora que a gente fica sem bateria, o negócio fica feio, né? Resolvido o problema. Então é isso, pessoal. Vai chegar um novo dado e a máquina, no aprendizado não supervisionado, ela vai dar uma classe para esse novo dado, né? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, no Netflix. A Netflix tem uma gama lá de usuários. Esses usuários estão vendo filmes, estão dando os ratings para esses filmes. Tem uma sequência de filmes que esses usuários escolhem. E o que a Netflix faz? Utiliza um algoritmo muito parecido com esse aqui para pegar a gama de usuários dela, classificar esses usuários em classes. Quando entra um novo usuário na plataforma, esse usuário é classificado dentro de um desses clusters e a Netflix apresenta informação desse cluster para esse novo entrante, né? Para esse novo usuário. Mas aí vem aquilo que a gente vai ver hoje, que é aprendizado por reforço. Qual que é a diferença do aprendizado por reforço dos outros tipos de algoritmo, né? É a abordagem que ele tem. Então, nos dois anteriores, querendo ou não, aqui eu preciso ter informação. Tanto no aprendizado supervisionado quanto não supervisionado, eu preciso ter um conjunto de dados. E esses dados vão ser utilizados por esse algoritmo de machine learning. No aprendizado por reforço, eu não tenho isso. Qual é a ideia do aprendizado por reforço? Eu vou ter a máquina, né? Eu vou ter o agente. Esse agente vai estar dentro de um ambiente e a ideia é que ele seja colocado lá. Eu previamente criei regras para esse ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um carrinho e eu não quero que ele bata nas paredes, eu quero que ele aprenda a andar dentro de casa sem bater nas paredes. Eu crio regras do tipo, toda vez que houver um impacto, eu tiro pontuação do carrinho. Toda vez que ele conseguir se movimentar sem bater em nada, eu dou mais pontos para o carrinho. E qual que é o objetivo desses algoritmos de aprendizado por reforço? É maximizar a recompensa, é maximizar o quanto que eles vão, a quantidade de pontos que eles recebem. Isso ao longo de várias passadas de treinamento, 200, 300, 2.000, 3.000, o agente ele aprende a utilizar aquele ambiente de uma forma onde ele vai ganhar mais pontos dentro daquele ambiente. Então, academicamente, a gente tem isso aqui, tá? A gente tem um agente, esse agente tem um conjunto de ações que ele pode executar dentro do ambiente. Cada ação dessas vai me levar para um próximo estado desse ambiente e vai me dar um reward ou vai me descontar, né? Um reward, né? Porque a recompensa ela pode ser negativa e se ela é negativa, na verdade, ela é uma punição, não uma recompensa. Então, dependendo da ação que o meu agente toma dentro desse ambiente, ele vai ter determinada pontuação. E eu vou ir para um novo estado. Então, esses conceitos, eles são importantes, esses três conceitos aí. Estado, ambiente e ações. Então, a gente pode usar, por exemplo, um jogo que a gente conhece, uma coisa simples que a gente conhece, que é o jogo da velha, né? O jogo da velha, ele tem aqui um ambiente. Esse ambiente aqui, ele já está, visualmente, ele já está até dividido, né? Em nove locais, onde eu posso colocar uma peça, né? Que pode ser um X ou uma bolinha, ou não ter nada. E aí, se eu tenho um agente aqui jogando com um ser humano ou com outro agente, qual que é o objetivo desse agente? É ganhar mais pontos. Quando que ele ganha mais pontos? Quando ele vence o jogo. Então, as peças vão sendo colocadas dentro desse tabuleiro, né, de jogo da velha. E a ideia, o objetivo do agente X é vencer, do agente bolinha também é vencer. Isso, ao longo do tempo, a gente tem uma série de estados que vão se caminhando, né? E o que a gente vê na vida real é isso aqui, né? A gente tem o nada, aí o X vai jogar, aí a bolinha vai jogar, aí o X vai jogar, aí a bolinha vai jogar. Só que quando a gente vai construir o algoritmo de aprendizado por reforço, o que a gente tem que tentar enxergar é que todos os estados eles são possíveis, né? Então aí daqui a pouco a gente entra até na filosofia aí de mecânica quântica, onde existem vários mundos, cada decisão que você toma te leva para um ramo do mundo, porém todos os outros estão acontecendo em superposição e aí já vira uma loucura, né? Que talvez não seja bem-vindo às 9 da manhã de hoje. Mas no algoritmo isso que acontece, isso é uma coisa que me fascina bastante no aprendizado por reforço. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, está espelhando a vida real. E essa é a ideia do aprendizado por reforço.
talvez de todos os aprendizados ele seja a forma mais fiel à forma do ser humano aprender, principalmente nos primeiros estágios de vida, né? Você tem um bebê, quem tem filho já viu isso acontecer, teve a oportunidade de ver isso acontecendo, né? Você tem uma criança, essa criança ela vai aprender a caminhar. Claro, ela vai ver outras pessoas caminhando, ela vai ver outras pessoas falando, mas ela tá lá solta no ambiente, ela vai se mover, ela vai mastigar alguma coisa, ela vai andar, vai cair de cabeça, vai cair de costa, vai se machucar, vai ter as punições dela, né? Durante esse processo, e ela vai aprender a agir naquele ambiente. É a mesma ideia. Então, o que a gente tem, na verdade, quando a gente olha para um algoritmo de aprendizado por reforço? A gente vê isso aqui. Cada estado tem todos os outros possíveis estados, né? Então, de um estado onde o meu jogo da velha ele não tem nada, é possível que eu tenha um X no primeiro quadrante, que eu tenha um X no segundo quadrante, que eu tenha um X lá no último quadrante, né? Um X em qualquer um dos outros quadrantes. E cada decisão que é tomada, então o jogador, quando ele está aqui no vazio e ele resolve jogar um X no quadrante do meio superior, ele acaba vindo para esse ramo aqui da árvore. E aí, a partir daqui, eu tenho toda uma série de outros estados possíveis onde a bolinha vai ser jogada. Até que em algum determinado momento eu vou chegar num nível... Vou chegar num nível onde alguém venceu esse jogo ou ninguém venceu esse jogo, né? Então, isso é o que o algoritmo vê, né? Numa abordagem de aprendizado por reforço mais tradicional, né? Como que isso era feito antigamente? Era feito através de tabelas, aqui que vem o pulo do gato. Por quê? Porque a gente precisa dar uma representação numérica para as coisas. Queria eu que o algoritmo conseguisse entender palavras, conseguisse entender uma imagem, conseguisse entender um ambiente em si, mas a verdade é que algoritmos nada mais são do que funções executando cálculos. Então a gente tem que dar um jeito de dar uma representação numérica para aquilo que está acontecendo, para que a gente possa aplicar essas funções e a gente tenha respostas, né, definidas. Então essa tabela ela representa o jogo da velha, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho os estados possíveis. Eu tenho as ações possíveis, ó, tem até uma apontadora aqui, beleza. Aí, ó, melhorou. Eu tenho todos os estados possíveis, todas as ações possíveis. Qual que é o objetivo do aprendizado por reforço? É que eu comece a jogar o jogo da velha, por exemplo, de forma aleatória, que é o que se chama de exploração, e durante esse jogo, de forma aleatória, eu veja quando que eu recebo recompensas e quando eu recebo punições. E vá ajustando os valores para cada ação em cada estado, de forma que eu maximize as ações que me dão mais pontos. Então, por exemplo, quando eu estou com o meu tabuleiro vazio, nesse estado aqui, eu vou olhar para o meu conjunto de ações. Então, eu posso jogar no topo à esquerda, eu posso jogar no topo no meio, eu posso jogar no topo à direita, e eu tenho todas as minhas ações possíveis. Olhando para esse estado e para essas pontuações de ações aqui, né? Imaginando que eu já fiz essa busca exploratória e já pontuei quando eu ganhei, mais recompensa e tirei pontos quando eu tive punições. Olhando para cá, o que o meu algoritmo escolheria? Ele escolheria a ação nesse estado, a ação que me dá mais pontuação. Qual que me dá mais pontuação, ou que vai maximizar minha pontuação no final? É essa daqui, que é jogar no meio. E isso também é uma coisa que a gente aprende quando criança. Quando a gente está no jogo da velha e a gente começa jogando, a gente tem mais chance de ganhar se a gente marcar um X no meio do que se a gente jogar em qualquer outro canto, né? Então, isso aqui é o que o algoritmo está representando. Quando eu vou para outros estados, supondo, por exemplo, que o meu jogo está nesse estado aqui de cima, onde eu tenho um X em cima esquerdo, um X em cima direito, bolinha, bolinha, X, bolinha. Nesse caso aqui, olhando para as minhas ações e as pontuações que eu tenho nessas ações, qual que é a ação que maximiza a minha pontuação? É jogar no topo em cima. Então, se eu sou o X, né? Imaginando que eu sou sempre o X, tá? Quando eu estou olhando para esses estados. Eu tenho um X aqui, tenho um X aqui. Qual jogada vai me fazer vencer esse jogo? Colocar um X no meio. Então, o X no meio, ele tem que ser a pontuação maior. Por isso que aqui eu tenho NA em lugares onde eu não posso jogar, por exemplo, eu não posso jogar no topo à esquerda, e eu tenho uma pontuação no meio, que é onde eu posso jogar. Aí, ó, os outros lugares onde eu posso jogar, que é aqui embaixo, aqui
no canto inferior esquerdo e no meio inferior esquerdo, a minha pontuação lá é 0. Então, essa tabela, ela é a tabela que representa as jogadas do meu agente no meu ambiente, depois que ele já fez uma busca exploratória por esse ambiente. Então, essa tabela, ela aparece depois que esse algoritmo ele já rodou 2.000 vezes, 3.000 vezes, tá? E aí eu coloquei aqui para a gente não esquecer, né? O objetivo não é abordar a matemática do aprendizado por reforço, mas é só para a gente ver que ela existe, ela está ali. Essa equação embaixo aqui é a equação que faz a minha atualização desses pontos. Então, inicialmente, essa tabela com estados e ações, ela começaria todas com 0. O meu agente ele ia escolher uma ação de forma randômica, ia ver que pontuação ele recebeu, né? Ou se ele recebeu uma punição. E essa equação ela é utilizada para atualizar aquele ponto da tabela. Então, esse meu S é o estado, o meu A é a minha ação. Então, no meu estado 2 aqui, por exemplo, e na minha ação 0, a pontuação que eu tenho é essa daqui, 0,3. Qual que é o problema desse tipo de abordagem, tá? O problema é que quando eu tenho, né, isso aqui para um jogo da velha, beleza, me serve legal. Agora, lá para Randon, que tem um braço mecânico num ambiente extremamente cheio de variáveis, eu teria uma tabela gigantesca com ações gigantescas e o poder computacional, o custo computacional para fazer isso, seria muito grande. Né? Só para a gente ter uma ideia, no jogo da velha, eu tenho 19.683 estados possíveis. Por quê? Porque no jogo da velha, deixa eu voltar aqui só para a gente poder analisar, ó, eu tenho 9 posições onde eu posso jogar. E em cada posição dessa, eu posso não ter nada, posso ter um 0 ou posso ter um X. Então, a minha quantidade de estados possíveis no jogo da velha é 3 na 9, que é quase 20.000 estados, né? Agora, leva isso aqui para dentro de uma empresa que tem um braço mecânico, leva isso para dentro de uma empresa que vai ter um carro autônomo, que vai aprender a dirigir no ambiente. Quantas variáveis isso tem? É gigantesco, né? Então, computacionalmente ficava inviável. Isso aqui, academicamente, é legal. A gente fez lá o algoritmo, aprendeu a jogar jogo da velha, nenhum ser humano vê aquele algoritmo e beleza. Né? Jogar xadrez, jogar damas. Mas, quando a gente vai levar isso aqui para o mundo real, começa a ficar complicado, porque não, é difícil você ter controle de todas as variáveis no ambiente, e além disso, muita coisa pode acontecer. Custo computacional enorme. Então, o que o pessoal pensou? Cara, vamos substituir essa tabela aí por uma rede neural, porque hoje em dia é assim. Né? Viu um problema, rede neural. Rede neural é a solução de tudo. Então, aqui, o que o pessoal fez? Segue-se a mesma ideia, então eu tenho o meu ambiente, né? Eu estou recebendo alguns pontos por executar alguma coisa nesse ambiente, porém, quem vai escolher a minha ação é uma rede neural. Por quê? Porque a rede neural, ela, assim, por natureza, a rede neural, ela flexibiliza essas tabelas, né? Como, na verdade, a rede neural é uma série de funções, uma dentro da outra, ela não é uma busca numa tabela. A busca na tabela é pesada. Agora, tu executar um cálculo numa função não é pesado. E a abordagem da rede neural é justamente isso, é a rede mesmo encontrar funções que vão mapear a tua entrada para uma saída. Né? Essa é a abordagem da rede neural. Então o pessoal pensou, vamos colocar uma rede neural lá, agora tudo vai dar certo. E realmente, tudo funcionou. Por isso que a gente até brincou assim, de falar ali do Elon Musk. O Elon Musk hoje é um dos caras que mais bate em inteligência artificial, porque ele tem medo que os robôs vão dominar o mundo. E quando a gente para ver, às vezes até pode ser que seja bem possível mesmo. Né? Mas por quê? Porque o Elon Musk ele tem uma empresa, né, vamos dar para chamar de empresa, uma organização, né, chamada OpenAI, que ela só estuda esse tipo de algoritmo, né? Então ela trabalha justamente com esse tipo de algoritmo. Até inclusive para quem gosta de jogar, teve uma partida dos algoritmos da OpenAI aí jogando Dota contra os melhores jogadores aí do mundo aí. E foi bem. Nas primeiras tomou uma lavada, mas na finaleira se saiu bem. Os algoritmos saíram bem. Então, quando a gente põe uma rede neural aqui, essa rede neural ela vai aprender a tabela lá por si só e ela vai buscar também as ações que mais maximizam as pontuações que o agente ganha nesse ambiente. Então, com isso, a gente consegue ver coisas do tipo, eu vou ter o jogo do Mario, vou ter essa minha rede neural aprendendo o que é cada coisa aqui na minha tela, o que é cada pixel, o que me dá ponto, o que me tira ponto, e ele vai tentar maximizar, vai buscar ações que maximizam
essa pontuação, ou seja, se eu estou correndo e dou de cara ali com o monstrinho, dou de cara com a tartaruga, eu morri, perdi ponto, não alcancei a maior parte dos meus pontos. Depois de 2.000, 3.000 vezes jogando, a máquina ela aprende a executar ações quando ela vê determinadas coisas na tela que vão maximizar a pontuação dela, né? Para vocês terem uma ideia de complexidade desses tipos de jogos, ó, vocês podem notar, por exemplo, aqui ó, que a moeda ela troca de cor e ela vira, né? Cada vez que essa moeda ela vira e troca de cor é um estado diferente do jogo, tá? Por quê? Porque o estado ele é definido em frames, né? Num jogo, por exemplo. Então, quanto mais frames eu tenho nesse jogo, mais estados possíveis eu tenho nesse jogo. Então, só o fato do pessoal lá da Nintendo ter colocado uma moeda brilhar na tela já tá zoando com todo o nosso agente aí, porque para ele, cada vez que essa moeda troca de cor é um estado diferente. Por mais que esse estado não tenha grande relevância dentro do meu ambiente, né? Mas ele que vai aprender isso, não sou eu que vou dizer para ele, né? Então, eu vou trazer para vocês um exemplo aqui, né? Eu falei para vocês da OpenAI e a OpenAI eles criaram um framework justamente para estudar esse tipo de... Estão conseguindo ver a minha tela aqui de... Beleza, já vi o dedinho, Thiago. Viu o dedinho. A OpenAI eles desenvolveram um framework em Python que ele utiliza uma engine, que é o Pygame, para rodar alguns ambientes de jogos justamente para aplicar algoritmos de aprendizado por reforço, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês só o aprendizado de um jogo, onde o que a gente tem? A gente tem vou até mostrar para vocês aqui. Então aqui, a ideia é não bater muito em código aqui, tá, pessoal? Porque eu não sei também o quanto Python, o quanto vocês conhecem de Python, mas eu vou dar a noção, assim, o pseudocódigo, eu vou explicar para vocês, tá? Então aqui é só algumas bibliotecas que me ajudam a implementar redes neurais e a biblioteca do DIM, que é a biblioteca que tem os ambientes virtuais lá para a gente poder rodar os jogos. Estou setando uns hiperparâmetros aqui, batch size em aprendizado de máquina, ele funciona assim. Quando tu tem uma gama de dados para apresentar para algum algoritmo, e você tem lá uma empresa lá, vamos pôr o Trino. Pega o Trino lá, o Trino tem uma gama de informações lá de empresas, e quando você pega essas informações de empresas e você vai tentar tirar alguma classificação, uma clusterização, tu tem milhões de dados. E quando a gente vai passar isso para uma máquina, a não sei que você tem um computador lá com 100 GB de RAM, 120 GB de RAM, começa a ficar inviável você fazendo o teu notebook que tem 4 GB, né? Por quê? Porque a quantidade de dados que você tem para ver é maior do que a capacidade que você consegue carregar em memória. Aí criou-se o batch size. Batch size, então, é uma forma que a gente tem de quebrar esse amontoado de dados em dados menores para a gente jogar menos dados por vez no algoritmo e conseguir ver todos os dados e aprender com todos os dados, né? Esse máximo de episódios aí é a quantidade de vezes que eu vou querer rodar esse jogo, e o gama é um fator de desconto que eu tenho, porque em aprendizado por reforço a gente começa explorando o ambiente a nível 100%, ou seja, as primeiras jogadas todas são aleatórias, e conforme essas jogadas vão acontecendo, a gente vai diminuindo a aleatoriedade até chegar a um ponto onde a gente deixa só na mão do algoritmo de aprendizado por reforço. Deixa eu ver se eu rodei esse cara aqui, rodei. E aí aqui eu seto meu ambiente. Então, para mim setar um ambiente nessa biblioteca, ele é muito simples, porque eu tenho os ambientes já pré-definidos, né? E aí o código é esse daqui. Eu vou criar esse ambiente que é o Cart Pool, o nome do jogo, que eu já vou mostrar para vocês qual que é a cara que ele tem. Essa aqui é a forma que eu tenho de rodar uma partida até ela finalizar. Então, de novo, né, o próprio framework ele facilita muita coisa para a gente, porque ele praticamente joga o jogo para a gente. De modo que em algum momento eu estou fazendo um while quase true aqui, né? Enquanto o jogo não finalizar, eu vou rodar isso aqui. Vou renderizar na tela, então, para mim conseguir ver o que está acontecendo. Dei um tempo aqui de time sleep, senão o negócio acontece tão rápido que a gente não consegue nem observar. E para cada vez que eu rodo esse while, cada iteração do meu while, eu vou realizar um passo no meu jogo. Vou realizar um step. E por enquanto esse step eu estou escolhendo de forma randômica, né? Então no meu conjunto de ações, ele é de forma randômica. Qual jogo é esse aí? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não consegui porque está na outra tela. Não é possível. Eu vou diminuir o tempo. Espera lá. Aqui e aqui.
Aí, ó, agora sim. Então, esse joguinho ele é assim. Vamos rodar ele de novo. Eu vou ter uma caixinha. Eu tenho uma caixinha e ela está equilibrando um palito, né? E qual que é a ideia desse algoritmo? É aprender como ele tem que se mover para equilibrar o palito. Então, eu tenho duas ações possíveis, que é uma para a esquerda ou para a direita. E o que maximiza a minha pontuação? O que maximiza a minha pontuação é eu manter o palito o mais reto possível. Isso maximiza a minha pontuação. Então, a ideia é que o algoritmo aprenda como ele tem que se mover de acordo com a angulação do palito, de maneira que eu consiga manter esse palito equilibrado. Então, eu vou criar uma redezinha neural aqui. Ela é uma rede muito simples, ela tem só duas camadas, camadas ocultas, né, que se chamam, né, hidden layers, com 32 neurônios em cada camada. E na minha camada final eu tenho 2 neurônios. Por quê? Porque a minha saída ou é esquerda ou é direita. A saída da rede neural é as ações que vão ser tomadas no jogo. Então, por isso que eu tenho uma saída de 2 aqui. Ou ele vai escolher esquerda ou ele vai escolher direita. Então, vou criar essa rede neural. E aí, é criado um negócio que chama de Experience Replay, que é o quê? Eu vou jogar randomicamente um número de vezes, vou armazenar essas jogadas num buffer, e esse buffer depois eu vou apresentar para esse algoritmo para essa rede neural, de forma que ela aprenda quais foram as ações que mais me deram pontuação durante essas jogadas randômicas. Então, aqui eu estou jogando 2.000 vezes, e aí começa o treinamento. O treinamento é uma coisa muito bonita, porque o que acontece? Toda vez que eu rodar isso aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui na apresentação. Aqui, ó. O que acontece? A gente cria uma rede neural e essa rede neural ela não muda durante o jogo, tá? Isso são coisas... Eu estou batendo em alguns pontos que eu sei que às vezes quando vocês forem ler algum material talvez vai criar mais confusão na cabeça. Mas o que acontece? Essa rede neural ela não é treinada em tempo real com o jogo. O que acontece é o seguinte: eu vou rodar uma vez esse jogo, eu vou rodar 2.000 episódios dele. Então eu rodo ele 2.000 episódios com a mesma rede neural e ao final dos 2.000 episódios eu treino a rede neural com todos esses episódios, entenderam? Então aí eu vou rodar mais uma vez essa rede neural 2.000 vezes, vai ser a mesma rede neural, tomando ações. Depois dessas 2.000 vezes eu utilizo de novo essa informação para retreinar a rede de novo. Então esse treinamento a gente chama de... Algumas pessoas chamam de aprendizado em tempo real, mas ele não é tão em tempo real assim. Por quê? Porque a rede ela não está aprendendo com a ação que ela está tomando agora. Ela vai tomar 2.000 ações e depois é que ela vai ser treinada nessas 2.000 ações de novo, para ver o que maximizou e o que minimizou a pontuação dela. Então, voltando aqui para o nosso pseudocódigo, não, né? O código está em Python, mas dá uma ideia de pseudocódigo aí para vocês. A gente tem alguns fatores para tirar essa aleatoriedade da rede, mas o fato é que a gente vai rodar ela para o máximo de episódios que eu tenho lá, que eu escolhi 25, se não me engano. E aí, para cada vez que eu rodar, eu vou pegar o estado do jogo, né, vou resetar, vou rodar ele até ele finalizar. Enquanto ele roda, eu vou verificar se eu tomo uma ação randômica ou não, de acordo com o meu grau lá de decisão de se a jogada ela é randômica ou ela vai ser feita pela rede. Se ela for randômica, eu escolho uma ação randômica. Se ela não for randômica, eu vou fazer a predição pela rede e vou pegar uma ação da rede. Vou pegar e vou contabilizar qual é o score que eu recebi durante esse jogo, essa jogada. Lembrando que a rede aqui ela não foi treinada ainda. Ela simplesmente jogou do jeito que ela estava. E aí, no final, eu vou preparar os bets, vou fazer aqui minhas predições e aí sim eu vou começar a treinar essa rede, tá? Então, aqui, realmente, eu vou fazer esse treinamento. Então, eu vou rodar primeiro a rede toda, vou rodar com a rede jogando, depois eu vou pegar todos esses estados pelos quais eu passei, os scores que eu passei, as predições que eu fiz, vou retreinar essa rede de novo. E o que acontece? Volto lá para cima e vou para um próximo episódio. Então, com essa nova rede, eu jogo de novo até vencer. Ou até perder, né? Joguei até vencer ou perder, pego tudo isso de novo, treino a rede de novo, volto lá para cima, e esse é o pipeline que acontece no aprendizado por reforço.
De modo que eu já fiz o treinamento da rede, mas vocês podem perceber que eu deixei impresso aqui quando que os episódios aconteceram, né? Vocês podem perceber que a rede, por ela ter uma certa aleatoriedade, ela não vai vencendo sempre, né? Não é que nem a gente fazer um aprendizado supervisionado, onde você vê a curva de aprendizado subindo, assim, num sentido assim, ela praticamente ela fica só subindo, né? E o erro só caindo. Quando tu está trabalhando com aprendizado por reforço, por ter um grau de aleatoriedade, nem sempre a rede vai ganhar, né? E a ideia é que realmente ela não ganhe, porque senão ela não vai explorar o jogo todo. Ela vai se viciar. Então, aqui a gente consegue perceber que, mesmo assim, a rede, quando ela ganha pontuação, ela ganha muita pontuação, né? Então, aqui ela começou ganhando algum grau de pontuação, até o ponto onde ela chegou a ganhar 90 de pontuação, 50 de pontuação. Depois caiu para 14, que provavelmente eu perdi o jogo. Mas a gente consegue ver que a rede ela vai aprendendo, né? Vai aprendendo a ganhar mais pontos quando ela ganha pontos, né? E aí, o que eu tenho? Quando eu rodo, aqui eu já fiz esse treinamento e já tenho a rede salva. Quando eu vou rodar essa rede de novo, o que eu tenho é isso aqui. Morreu. Vamos de novo. Não deu tempo. Eita, deixa eu botar um time. (0.1). Acho que aqui vai. Ó, minha rede, ela tá ganhando pouca pontuação, tá? Eu não sei, eu acho que eu rodei ali o negócio de novo e ela perdi o treinamento que eu tinha feito, ó. Ganhou 10. Vamos de novo. Ó. Mas qual que é a ideia? A ideia é que a gente rode isso aqui, inclusive eu vou até deixar treinando aqui, porque com certeza... sim, claro, né? Eu resetei minha rede quando eu rodei essa célula ali de cima. Vou deixar ela treinando aqui, no final eu mostro para vocês aqui o que ela vai fazer. Esse treinamento ele demora um certo tempinho, tá? Mas então, quando a gente coloca essa rede para rodar, ela vai aprender, e a ideia é que depois eu vou mostrar para vocês, ela vai conseguir equilibrar aquele palito naquela caixa sem deixar o palito cair. Essa que é a ideia. E aí, isso, onde que pode ser usado na indústria, né? Hoje, na indústria, ela é usada fortemente em braços robóticos. Então, segue-se a mesma ideia, né? Você tem um braço robótico na vida real, você tem o espelhamento, né, para o mundo virtual. E aqui, esse braço está executando uma função simples. A ideia é que ele pegue um conjunto de pedras e equilibre esse conjunto de pedras, né? E, assim, algumas pessoas podem olhar e dizer, mas isso aí eu vou lá e programo mesmo na mão e azar, faço lá 20 linhas, lá 15 linhas ali de programação ali no braço robótico e eu tenho o mesmo efeito. Mas o que o aprendizado por reforço ele consegue entregar para a gente? Eu posso colocar qualquer pedra de qualquer tamanho, com qualquer peso, com qualquer largura, que ainda assim a máquina vai analisar o shape daquela pedra e o algoritmo vai tentar achar a posição da pedra que melhor equilibra ela, né? Então aqui vocês podem ver, inclusive, que aqui no mundo virtual, aqui embaixo no canto da esquerda, a máquina ela prediz a forma como ela vai colocar a pedra, que vai ficar em vermelho, ó. Aí ela pega a pedra e coloca lá. Aí ela prediz a próxima pedra. Aí coloca a pedra. Aí prediz a próxima. Aí coloca a próxima. De forma que ela equilibra. Aí a gente consegue fazer tarefas mais difíceis com isso? Consegue. Por exemplo, aqui a gente tem um robô que dobra a roupa. Isso aqui, lá em casa, é maravilhoso, né, cara? Chega lá em casa, parece tá roupa jogada por tudo que é canto, em cima da geladeira, em cima da mesa e armário. Um desses lá em casa me ajudaria. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem um ambiente, a gente tem possíveis ações que esse robô vai tomar. Ele vai selecionar uma peça de roupa, então ele precisa saber onde a roupa está jogada, ele vai pegar essa roupa, ele vai analisar o shape da roupa, vai verificar de que forma que ela tem que dobrar isso aí. Conseguimos fazer coisas mais difíceis ainda? Com certeza, né? Todo mundo já ouviu falar da Boston Dynamics, essa daqui é a que apavora a maioria do pessoal aí na rede, onde você tem robôs que eles caminham, então o pessoal desenhou, fez esse design de um shape parecido com o shape de um cavalo, né? E aonde que é usado o aprendizado por reforço aqui? Justamente nessa parte de equilíbrio da máquina, tá? Então, abrir a porta é uma coisa mecânica, né? Antigamente o pessoal até colocava um QR Code ali para a máquina ir lá no QR Code, pegar certinho a maçaneta e virar. Agora, essa parte de equilíbrio da máquina, isso aí não é difícil a gente programar na mão. Por quê? Porque são diversas variáveis, né? Cada eixo de cada perna, ele pode ter uma inclinação possível e de acordo com a inclinação de uma perna, a máquina ela tem que agir nas outras pernas.
Então, como que eles fazem para ensinar essas máquinas aí a caminhar? Eles colocam elas em ambientes virtuais e deixam esse negócio rodando milhões e milhões de vezes até que a máquina aprenda a andar com as suas próprias pernas, né? Aprenda a trabalhar sozinha, né? Com esses atuadores, né? Com essas pernas. Aqui vocês podem ver que é um processo bem inicial de aprendizado. Então a máquina ela cai no chão, aí se foi, né? Vira uma tartaruga, não levanta mais. Mas eles rodam isso em ambientes várias vezes até que eles consigam transpor isso para o mundo real e o algoritmo mesmo consiga se equilibrar, né? Consiga equilibrar a própria máquina. Alguns outros exemplos que a gente tem de aplicação de aprendizado por reforço é em carros autônomos, né? Então, você pega um ambiente, mapeia esse ambiente, coloca o carro para andar e daí depois você joga no mundo real. A Google usou muito isso para aqueles carros que eles têm lá em Mountain View. Como Mountain View vamos chamar de ambiente controlado, não é porque o trânsito nunca é um ambiente controlado, mas lá naquele pedacinho lá de Mountain View onde eles testavam, eles tinham formas de mapear a estrada e eles conseguiam aplicar aprendizado por reforço para que o carro tivesse essa... porque assim, tu não vai colocar um carro na vida real para o carro bater para ele aprender que não é para bater, né? Primeiro a gente mapeia o ambiente virtual, faz o carro bater milhões de vezes nesse ambiente até que ele aprenda que é uma batida e que isso não traz benefício nenhum para ele. Outra coisa que o aprendizado por reforço vem ajudando ultimamente é suporte a diagnósticos médicos. Então, como você tem diversos diagnósticos passados, isso vira aquele nosso grupo lá de Experience Replay, é possível você treinar o algoritmo de aprendizagem por reforço para que ele ajude o médico a dar determinado diagnóstico para determinado tipo de doença, enfim, utilizando algumas entradas como raio-x, como histórico do paciente, né? Isso também é possível ser feito em aprendizado supervisionado? Sim, é possível, mas o aprendizado por reforço, ele te dá um poder maior de generalização, né? Porque o ambiente, por natureza, o ambiente é menos controlado. Outra coisa que é bastante usada, e também isso aqui poucas pessoas sabem, que é em sistemas de larga escala. Por exemplo, Facebook. Facebook tem um sistema lá, open source, que se chama Horizon, que ele é o sistema que o Facebook utiliza para ajudar a montar a view do usuário, né? Aquele negócio onde a gente passa o mouse, me esqueci, eu não fico no Facebook, gente, desculpa. Mas... timeline. Feed. O feed. Isso, feed, exatamente. Então, eles utilizam isso para montar o feed, para dar algumas notificações, né, para fazer sugestões para o usuário. Eles utilizam esse sistema open source que eles criaram, se chama Horizon, e esse sistema utiliza aprendizado por reforço em alguns pontos, justamente porque tu tem uma gama de usuários anteriormente que já curtiram coisas nos seus feeds. Então, você consegue pegar tudo isso e jogar para o ambiente virtual, para o aprendizado por reforço, e a máquina aprender a entregar um feed que traz mais reward para ela, né? Que traz mais benefício para ela. E outra que é da minha área aqui, né? Que é processamento de linguagem natural, é sistemas de Q and Answer, né? De pergunta e resposta. Isso aqui também o pessoal vem usando muito porque também você tem uma pergunta, você tem que dar uma resposta e o algoritmo ele pode aprender qual a melhor forma de montar aquela resposta e qual resposta dar para maximizar a pontuação dele. E aí, pessoal, por fim, queria mostrar para vocês uma coisa que foi o estado da arte aí do OpenAI, foi uma coisa que repercutiu bastante porque realmente é bem cabulosa e é aqui que começa a Skynet, começa a vir à tona, né? Até agora a gente viu aí conceitos sobre o que é aprendizado por reforço e quando isso é aplicado por uma empresa que tem uma capacidade de processamento grande, isso pode trazer pode dar alguns sustos, tá? Então, por que o Elon Musk se apavora? Não sei se vocês viram, mas nos últimos... Isso aqui acho que deve estar fazendo 1 ano. Não sei se tem 1 ano esse paper aí. Que é a OpenAI, que é a empresa do Elon Musk, pegou e criou um ambiente de esconde-esconde, né? Então, onde você tinha 2 agentes, um vermelho e um azul, e o agente vermelho ele tinha que encontrar o agente azul. Então, esse agente vermelho, ele ganhava pontuação quando ele encontrava um azul, o azul perdia a pontuação quando o vermelho encontrava ele, e quanto mais o azul conseguia se esconder do vermelho, mais pontuação o azul ganhava. Ou seja, a gente tem 2 agentes trabalhando um contra o outro. O que o pessoal fez? Nesse ambiente, eles colocaram
esses bonequinhos aí sem saber absolutamente nada sobre o ambiente, simplesmente colocaram essas regras de pontuação, ó, você ganha pontuação quando acha o azul, perde pontuação quando você é encontrado, e deixou os algoritmos rodando. Isso aqui rodou milhões de vezes, tá? Não é 10 vezes, 20 vezes aí, tá? Isso aqui ficou rodando muito tempo. Mas quais são as primeiras coisas que eles perceberam? Primeiro, o bonequinho vermelho aprendeu a localizar o bonequinho azul. Essa foi a primeira coisa. Aí o azul começou a perder ponto. O que aconteceu? O azul aprendeu a se esconder do boneco vermelho. Então, aprenderam, né? Tinha essas ações assim de pegar coisas do ambiente e bloquear elas para que o vermelho não pudesse mover. O que o azul aprendeu? Aprendeu a criar shelters, aprendeu a se esconder. Aprendeu a entrar dentro de salas e bloquear a porta dessas salas, né? Isso aqui, para a gente, em alto nível, é quase como se realmente o azul entendesse o que ele está fazendo, né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que não, isso aqui é um algoritmo matemático e o azul, o que ele está fazendo é maximizar a pontuação que ele ganha. Quanto mais tempo escondido, mais pontuação ele ganha. O que aconteceu quando o azul aprendeu a se esconder e criar barricadas, se esconder atrás de parede, trancar a entrada das portas? O vermelho foi lá e aprendeu a utilizar a rampa. Então, em algum determinado, depois de 2, 3 milhões de rodadas, o vermelho aprendeu que ele podia pegar uma rampa, colocar lá na parede, subir nessa rampa e cair para dentro da sala onde o azul estava escondido, né? Feito isso, o que o azul aprendeu? Aprendeu a esconder a rampa. Então, isso aqui é uma coisa que deixa as pessoas assustadas, mas, de novo, isso é um algoritmo matemático, eles estão maximizando a pontuação deles. Mas aí, ó, o azul aprendeu a esconder a rampa e bloquear as entradas, né? O que mais que o azul aprendeu? Descobriu-se bugs dentro do jogo, então o azul aprendeu que ele conseguia jogar até a rampa para fora do ambiente. Aí azar, aí o vermelho nunca vai ter acesso a essa rampa aí, né? Aí, feito isso, o que o vermelho aprendeu? Depois de várias rodadas, com isso acontecendo, o vermelho aprendeu que ele podia usar alguns outros bugs, onde ele podia pegar uma caixa, por exemplo, subir em cima da caixa e andar em cima da caixa. Ele não precisava mais da rampa. Teve até um bug, eu não consegui tirar o GIF para colocar na apresentação, mas tem um bug até onde o vermelho ele conseguia voar. Então ele aprendeu que se ele fosse correndo na parede, batesse na parede, ele ia ser ejetado para fora desse ambiente e ele conseguiria caminhar por cima do ambiente e cair onde o azul estava. Aí o que o azul aprendeu a fazer? Aprendeu a bloquear todas as peças antes que o vermelho fosse liberado para utilizar. Então, eles bloquearam todas as caixas. E aconteceu umas coisas mais bizarras, tá? Depois de 3, 4 milhões de vezes que esse jogo rodou, deu para perceber até cooperação entre o azul, né? Então, nesses ambientes aqui desses da caixa, deixa eu ver, não é nesse aqui, até deixa eu ver se não aparece aqui. Sim, olha só, aqui a gente consegue, foi pego de surpresa, tá? Mas aqui a gente consegue até ver a cooperação dos azuis, ó, repara, ó. O azul, ele coloca a caixa aqui, para o outro azul pegar a caixa e jogar lá. Por quê? Porque esse azul estava preocupado com a rampa, né? Não daria tempo desse azul colocar a rampa aqui, vir aqui buscar a caixa e prender lá. Então, esse primeiro azulzinho joga a caixa mais para cima, pega a outra caixa e fecha. O outro azul joga a rampa para cima, pega a caixa que o azul colocou ali e tranca a porta. Então, começou a criar até cooperação entre esses agentes. Então, gente, isso aqui é o que assusta muito pessoas, né, como Elon Musk. Talvez eu ainda não me preocupo muito com isso, não sei se o Charles se preocupa, se o Edson se preocupa com isso aí, mas o Elon Musk ele deve estar enxergando alguma coisa que a gente não enxerga, né? É que o problema é que a mente do Elon Musk não é linear, né? Ela é exponencial, né? A gente ainda tem uma visão linear na maior parte das vezes. O cara, quando pensa exponencial, ele olha isso, a tendência é se apavorar mesmo. Porque, tipo, pô, se eu consigo, em X anos, construir a maior montadora do mundo, o que essa porcaria não vai conseguir com recurso limitado, né? Exato. Então, realmente essa preocupação, né? E ele está vendo isso aí a longuíssimo prazo, mas ele utiliza, né? Isso aqui ele está começando a usar para lá na própria SpaceX, o algoritmo que faz o motor descer e pousar de forma equilibrada, eles utilizaram algoritmos de aprendizado por reforço em ambiente virtual para chegar naquele nível de equilíbrio do motor descendo, né?
Então, não sei, ele pode ter medo, mas com certeza ele quer estar no controle, por isso que ele, ele quer estar na vanguarda desse tipo de algoritmo, por isso que ele tem ele está investindo bastante na empresa, né? Mas isso aqui, gente, inclusive esse paper aqui, eu estou deixando um link aqui depois, a gente vai ver se eu consigo disponibilizar essa apresentação para vocês. E esse paper, ele tá ali, ele explica exatamente até qual que foi a arquitetura que eles utilizaram de rede neural, como que foi o processo, mostra quais bibliotecas eles utilizaram, então tá tudo sempre às claras, né? Se a gente tiver, assim, tiver curiosidade, quiser saber realmente como eles fizeram, a gente consegue reproduzir, porque não tem nada escondido aqui, tudo isso aqui é open source. Então, isso que é uma coisa que eu acho interessante lá da OpenAI. Inclusive, o site deles, eles estão publicando paper a todo momento, que é o estado da arte, eles estão na ponta, né, dos algoritmos, tanto de aprendizado por reforço, como dos outros algoritmos, enfim. E então, gente, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Era dar essa introdução ao conceito e mostrar que ponto a gente está chegando utilizando isso aqui, tá? Quando a gente vai trazer para dentro da nossa empresa, o que é possível de fazer? É possível você mapear o teu ambiente, criar o teu ambiente virtual, tu ter uma linha de produção. Então, eu quero maximizar o tempo da minha linha de produção, maximizar o ganho da minha linha de produção. Criando esse ambiente virtual, você pode treinar os agentes com aprendizado por reforço. Isso é uma coisa interessante, eu vi também um paper recentemente que fez isso com seres humanos, né? Eles mapearam as ações que um humano poderia tomar, isso foi na China. A China também é outra coisa que é incrível, né? O pessoal chega umas conclusões que assustam, né? Mas lá na China, o que o pessoal fez? Pegou uma linha de produção, mapeou essa linha de produção, colocou todas as ações que o humano poderia tomar nessa linha de produção e treinou algoritmos de aprendizado por reforço, emulando cada ser humano. E no final eles tiveram um pipeline assim, de processo de como os humanos deveriam agir nessa linha de produção para maximizar o ganho da linha de produção, né? Então, mesmo que não fossem robôs naquela linha de produção, o cara tinha todo um script de, olha, você tem que pegar a peça aqui, coloca a peça aqui, faz isso, caminha por aqui, vai por lá. O cara ganha esse script e ele reproduz aquilo ali e a linha, ela tem ganho. Se não me engano, lá eles tiveram 230% de ganho e de redução de custo, foi bem interessante. Então, não é só para quem tem braço robótico, não é só para quem tem atuadores mecânicos, né, dentro da empresa. Isso aqui pode mapear uma pessoa e depois faz a pessoa copiar a inteligência artificial, que eu acho que esse também é o futuro, né? Daqui a pouco a gente não está escolhendo mais nada. Mas então, gente, queria deixar uns links para vocês aí, tá? Então, a OpenAI, essa empresa do Elon Musk, onde tem esses papers, é bem interessante ver. O Jim foi criado pela OpenAI e é esse ambiente virtual onde a gente consegue executar. Tem diversos jogos até deixa eu mostrar aqui para vocês também aproveitar. Deixa eu rapidinho. Não era esse aqui, mas eu vou achar. Aqui. Então, ó, esse aqui é o site da OpenAI, então tem diversos papers aqui sobre criação de música, geração de imagem, não só de aprendizado por reforço, né, mas tem sobre IA em geral. Esse aqui é o Jim, que é onde tem esses ambientes que são jogos, na verdade, que você emula e consegue testar os algoritmos de aprendizado por reforço. E no Jim tem uma coisa bem legal, que eles já têm ambientes robóticos, tá? Então, aquele braço mecânico que eu mostrei para vocês no outro GIF, ele foi treinado utilizando esse ambiente. Então, ele já tem alguns ambientes de braço robótico, de mão, onde você consegue ir lá e aplicar os teus algoritmos, testar. Tem um pouco de magia negra aí, quando a gente fala de machine learning, que é que hiperparâmetros eu vou escolher, qual é o tamanho dos bets que eu vou escolher, e tudo isso, ainda hoje, é muito no chutômetro, né? A gente testa com vários ambientes, escolhendo vários hiperparâmetros e tenta chegar no hiperparâmetro ideal. Então, aqui, eles também têm esses ambientes já para a gente. Deixa eu ver se eu consegui treinar aquele negócio lá, para não ficar na promessa. Vai derrubar, certo. A última jogada dele, o ponto foi 8, então, né? Vamos ver se a gente consegue. É mais ou menos, não está dando tempo de chegar lá. Deixa eu botar no 0.1. Não, está dando tempo mesmo, que tristeza.
Vou colocar esse notebook também para vocês poderem testar. E vou colocar ele no GitHub, em algum lugar, ou vou colocar na apresentação para a gente ver se a gente consegue. Não sei se a gente tem, Edson, como liberar isso aí, pôr um link em algum lugar. Dá para postar no próprio Facebook do Trino o link, bem tranquilo. Ah, beleza, show de bem bola. Fácil. Então eu vou deixar também esse notebook aqui para vocês aí, quiserem testar. 25 episódios é muito pouco tempo, tá? O ideal era deixar isso aqui rodar 1000 vezes, 2000 vezes, 3000 vezes, até ele perder bastante aleatoriedade e ficar com um nível legal de utilização. E outra coisa que é esse curso aqui do Coursera, tá? Esse curso aí eu fiz algum tempo atrás aí, e ele é uma especialização toda de reinforcement learning. Então, você vê vários algoritmos, desde os mais básicos até a parte de deep learning. E a gente, por ser brasileiro e provavelmente ganhar menos lá de 15 mil dólares por ano, 20 mil dólares por ano, a gente consegue pedir um financial aid lá e fazer esses cursos de graça. Tá? Então, é só entrar lá no Coursera. Esse curso aqui é da Universidade de Alberta, lá no Canadá, muito bom. E aqui eles explicam toda a matemática de como funciona. Então, se vocês ficarem interessados em saber realmente lá no fundo como que o negócio funciona, esse curso aqui também é muito interessante de se fazer. E é isso, pessoal. Então, fico aberto aí as dúvidas aí da galera. Questionamentos. Beleza, Carlos. Acho que é importante a gente falar que esse volume de treinamento, ali tu botou 25, mas é bem didático, né? Porque na prática são milhares e milhares e milhares de vezes que ele vai rodar, tá? Qualquer algoritmo não tem como a gente treinar em poucas vezes, né? É difícil isso de conseguir treinar rapidinho, né? E outra coisa que me chocou muito quando eu comecei a mexer com IA, que é essa questão de tudo virar número, né? Porque, tipo, a gente acha, não, eu vou mandar texto, ele vai entender texto, ou o algoritmo vai trabalhar na rede. A maior parte das vezes a gente vai trazer para um número entre 0 e 1 e a rede vai trabalhar com isso, né? Então, a gente tem que usar a criatividade, né? Tem um monte de técnica para isso, mas no fim do dia a gente tem que usar a criatividade para achar formas de converter as nossas entradas, quais sejam, para um número entre 0 e 1, sabe? E às vezes é difícil. É bem difícil mesmo. Tanto que a parte, assim, tu construir uma rede neural hoje é muito simples, né? Você tem TensorFlow, tem uma série de frameworks, Scikit-learn, que já te entregam a rede neural, você diz, eu quero a rede neural lá com X neurônios lá e deu, tá tudo certo. Qual que é a parte pesada do trabalho? É justamente fazer isso, é transformar o dado e dar para ele uma representação numérica. Para você poder entregar isso para o algoritmo de forma que ele vai aprender. Então, o nosso trabalho como humano é fazer os padrões se tornarem o mais aparentes possíveis para o algoritmo poder aprender, né? Outra coisa que é esse mesmo professor ali que dá aquela frase que eu coloquei de início, outra coisa que ele diz é, se você não consegue ver o padrão nos dados, o algoritmo também não vai conseguir. Então não adianta achar que é mágica e colocar ali e fazer, não vai funcionar. Ou vai funcionar muito aquém daquilo que você gostaria. Tem que trabalhar nessa parte inicial aí, de trabalhar o dado. Outra coisa que na prática a gente descobre que às vezes a gente tem que aumentar essa distância entre os padrões, né? Então, tipo, achar formas de algo que tem pouquinha diferença em situações que tu tem que aumentar desproporcional para ele conseguir detectar, né? Tipo, variações pequenas não pega, aí tu multiplica por 3, multiplica por 20 a variação, e aí tu consegue fazer com que ele enxergue melhor isso, né? Sim. Outra... o pessoal não está fazendo pergunta, eu estou imaginando as perguntas aqui, estou falando. Né? Outra questão é que eu acho que era uma visão que eu tinha, que a gente tinha que treinar toda vez que rodava, né? E, tipo, a gente consegue, faz o treinamento e salva esse negócio, né? Então, aí tu salva lá num arquivinho e consegue carregar isso e levar só o modelo já pré-treinado para rodar lá na aplicação de produção. Né? Então, a gente consegue, precisa de muita CPU, muito processamento para treinar. Aí, depois, quando vai para a produção, de modo geral, tu vai levar um arquivinho pequenininho que já está com o modelo matemático treinado lá dentro, né? Acho que é bem importante isso. Carlos, o pessoal não perguntou, mas eu vou perguntar, tá? E o pessoal de RP, tá? Sempre aparece a pergunta.
onde que consegue aplicar isso nos sistemas legados de ERP? O que o cara pode fazer com esse tipo de coisa? Então, com Reinforcement Learning, uma coisa legal que dá para fazer é tentar, claro, tendo já dados passados de entrevistas passadas e aplicações passadas, você conseguir mapear, né, o teu candidato, por exemplo, lá. Você pega o teu candidato, mapeia ele como se ele fosse um agente no ambiente e tu mapeia o ambiente da empresa, vamos por assim, né, com os requisitos da empresa. E você joga aquele agente lá para ver qual que é o desempenho dele dentro daquele ambiente. E aí, quando você tem uma gama lá de 20, 30 agentes, né, numa seleção, por exemplo, você pega e escolhe qual que é o agente que teve mais pontuação, né? Então, tu consegue fazer essa ponte aí, pegar e tentar, só que tem que mapear os ambientes, né? E isso que é a parte complicada do algoritmo em si. Mas é possível de fazer aplicações também já no mercado, tentativas de aplicações, principalmente no mundo acadêmico, o pessoal já testou bastante esse tipo de coisa, né? De tu mapear um humano para um ambiente virtual e ver como que ele se desempenha naquele ambiente, para ver o que ele, para ver que pontuação ele tem, para ver se ele se daria bem naquilo ou não, né? Até principalmente quando a gente não tem dado antes, né? Tipo, tomada de decisão, coisa do tipo também pode ser utilizado, né? A Marta está colocando ali, acho que faz todo sentido, né? Porque, tipo, mercado é algo que é impossível da gente prever tudo que vai acontecer, né? O número de variáveis é tão grande quanto um robô interagindo com o ambiente, né? Faz todo sentido. Mas o legal desse tipo de abordagem é que, como você mapeia o ambiente para um mundo virtual, você consegue rodar ele 200, 300, 1000, 1 milhão de vezes. Então, você consegue extrair as próprias features, né, as próprias informações, você consegue extrair de um ambiente do zero. Por quê? Porque você vai fazer uma análise exploratória nesse ambiente, você vai colocar aquele agente dentro daquele ambiente, criando uma base de informações passadas, por mais que você não tenha ainda essa base de informações passadas, mas se as tuas regras do ambiente elas estão bem desenhadas, no sentido de dar pontuação quando tem que dar, de tirar a pontuação quando tem que tirar, joga o agente lá dentro tomando ações aleatórias e vai criando essa base, né, temporal de informação. Isso acontece muito assim quando tu está trabalhando com aprendizado por reforço, porque dificilmente a gente vai ter, eu vou pegar um jogo da Atari lá, por exemplo, dificilmente eu vou ter milhões de jogos passados de Atari, né? Nem Atari, até vamos pensar em xadrez, por exemplo, né? Que foi foi um dos marcos da computação de vencer um ser humano no xadrez. Você não tem milhões de jogos passados de xadrez. O que o pessoal fez na época? Colocou a máquina a jogar contra ela mesma várias vezes para criar essa linha de tempo aí de dados passados para depois poder treinar um algoritmo de aprendizado, né, de máquina nesses dados que foram executados, né? Bem por aí. Então, isso até semana passada eu estava vendo um filme no Netflix, Geotempestade, não sei se você já viu. E os caras, em cima de rodaram muitas vezes o treinamento para achar possibilidades de combinações de ações do sistema de satélites para gerar uma geotempestade no planeta, né? E um dos caras no enredo está todo em cima do modelo matemático que os caras tinham treinado. Alguém roubou o modelo que chegava na geotempestade e estava executando em sequência, né? Passo 1, passo 2, era como se fossem bugs da plataforma, né? Então, tipo, modelo matemático ali atrapalhando o negócio sendo usado para o mal, né? Mas eu acho que é por aí. Cara, tu quer fazer o teu fechamento aí? Então, pessoal, gostaria só de agradecer a participação de vocês. O assunto é extenso, gigantesco. A gente não consegue abordar todos os pontos aí em 40 minutos, 50 minutos, porque realmente Reinforcement Learning é um braço gigantesco de Machine Learning, né? A gente tem muita coisa para ver, mas é interessante plantar essa semente aí para o pessoal ir buscar mais informação, né? Porque
tem muita coisa legal, e quando você aprende um algoritmo de qualquer um deles que seja, existem conceitos nos aprendizados que são comuns a todas as formas de aprendizado, né? Então, ajuda você a pensar melhor, melhora a tua matemática, ajuda você a ver o mundo de um jeito diferente. Então, é muito bacana a gente ter essa oportunidade de vir aqui e fazer essa explanação aí para vocês aí. Estou aberto aí a qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode me contatar, pode entrar em contato Facebook, da forma que for. Gosto muito de debater sobre esse tipo de assunto, então, o cara ficou interessado, viu tal coisa, quer puxar um papo lá, quer conversar, sem problema, estou bem aberto. E agradecer o pessoal do Tri, né? Agradecer o Edson, agradecer o Charlie aí pela oportunidade, cara. Acho bem bacana, principalmente porque a gente está ajudando o ecossistema aqui a crescer, né? Em vez de trazer... É legal trazer um cara de São Paulo também, mas a gente também tem gente aqui que faz as coisas, né? Então eu acho isso bem bacana, eu acho essa visão do Trino aí bem legal. Show, cara. Obrigado, valeu. Obrigado, pessoal, que está nos assistindo, tanto no Facebook quanto aqui no Zoom. E a ideia realmente era essa, né, nesse alinhamento, da gente falar um pouco sobre isso e ver que dá para a gente trazer para aplicações reais nos negócios, nas aplicações. E de minha parte é isso daí. Edson, quer fazer teu fechamento? Sim, agradeço imensamente ao Carlos, né, por trazer um pouco mais de luz sobre esse tema, né? Agradeço a todos os que nos acompanharam aqui pelo Facebook, pelo Zoom também. E quanto mais gente nós tiver interessados no tema, mais a gente consegue ampliar esse trabalho, né? A gente percebe que tem muita coisa pela frente, mas estamos numa região muito interessante para que tenha muitas aplicações para essa parte de machine learning, inteligência artificial, enfim, né? Então, a gente agradece por esse teu tempo e a gente, como sempre coloca, nós ficamos à disposição. Quem quiser sugerir temas para a gente abordar, esses espaços estão sempre disponíveis, né? A gente precisa de novas temáticas, então, por favor, colaborem conosco, nos sugerindo temáticas aí para a gente abordar. Seja tecnológicas, como a gente aborda aqui nos Meetups, tem outros que a gente aborda no Bom Dia TI também, que já deixo o convite aqui para vocês também no dia 4, na próxima sexta-feira, vamos falar sobre os cenários econômicos, o cenário econômico para 2021, quase como inteligência artificial, né? Vamos tentar ser preditivos aí, é difícil, mas a gente precisa tentar buscar fortes, né? Nós já temos também um outro tema que é muito importante, não adianta só fazer software, também nós precisamos protegê-los. Então, nós já temos aí com o Antônio, que hoje está conosco também, com a Village, nós organizamos um Trino Connect sobre esse tema de proteção de software. E mais adiante, um Meetup também sobre, no dia 16, provavelmente, né, sobre a IoT, que é um tema que a gente vai voltar com mais força também no ano que vem. Então, já temos algumas datas aí agendadas, mas a gente está sempre à disposição aí para receber as contribuições de vocês. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, obrigado mais uma vez, Carlos, obrigado aos nossos patrocinadores, a Village, a Introduce, Sicredi e HDN Digital, e desejo a todos um ótimo dia, um bom resto de semana a todos. Então, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.